Eu sinto te contar uma situação que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu não lembro exatamente qual idade eu tinha, se era 7, 8 ou 9. Mas me vem que foi aos 7, mais ou menos. Minha mãe trabalhava de cobradora de ônibus e ela saía muito cedo. Ela saía por volta das 4 horas da manhã, 4h15, uma coisa assim. Então, quando ela acordava, quando era bem pequenininha mesmo, meu quintal era grandão e eu não tinha medo. Eu ia ao banheiro sozinha, eu acordava na madrugada, eu ficava com os olhos fechados, eu acendia a luz, tudo sozinha. E não tinha medo. Enfim, depois eu entendo que começou o movimento de muita briga, violência, gritos, xingamentos na minha casa. E eu comecei a ter medo, passei a ter medo. E esse medo, ele foi assim, tomando conta mesmo. Então, era desafiador dormir sozinha. E aí minha mãe saía, só éramos ela e eu em casa. Aí meu pai já tinha ido embora. Foi embora mesmo, sem falar que ia, desapareceu. E aí, quando ela saía, ela me conta também que ela não podia nem respirar mais alto, nem espirrar. Ela tampava o rosto pra espirrar, porque eu não podia ouvir, porque se eu ouvisse eu acordava. E quando eu acordava eu tinha medo de ficar sozinha, e ela tinha que sair pra trabalhar. Aliás, não sei se ela não era cobradora ainda. Ela trabalhava como copeira numa agência de publicidade na Vila Olímpia. E a gente morando na Zona Leste, era longe, ela pegava muitos transportes para chegar no horário no trabalho. Então, quando ela saía, muitas vezes aconteceu da minha mãe sair, eu acordar e o medo me dominava de uma tal forma que eu não conseguia ficar dentro de casa. Então eu saía de madrugada pra fora e ficava chorando, desesperada no quintal, no portão, pra fora de casa mesmo, porque meu quintal era enorme, então eu passei a ter medo do meu quintal enorme, com árvore, mato e tal. Então eu passei a ter medo e era um medo desesperador. Então ali, o que eu sentia? Eu lembro como se fosse hoje. Já doeu muito, mas por conta de terapia, por conta desse resgate do autoconhecimento, de olhar para essas dores. Eu, durante muito tempo, então várias coisas que aconteceram na minha vida, quando criança, adolescente e tal, eu trazia como um sentimento que vinha. E eu tenho memórias claras. Muitas pessoas não têm essas memórias. E aí, diante das situações da vida adulta, elas trazem a criança inconscientemente. Então eu sentia muito medo, muita rejeição. Ali eu chorava desesperada, eu chorava como se alguém fosse me ouvir. Eu sentia uma coisa assim de tanto medo, tanto desespero, tanta insegurança, eu queria ser só acolhida. Eu queria ser somente acolhida. E tinha muitos vizinhos conhecidos. Eu tinha parentes que moravam ao lado da minha casa e que talvez até hoje eles nem saibam que isso aconteceu comigo. A minha mãe saía muito cedo, eu acordava 4 horas da manhã, assim, assustada, e eu ia pra fora, uma criança de 7, 8 anos, na rua, chorando, desesperada, porque tinha medo de ficar sozinha em casa. Então, durante muito tempo eu trouxe essa dor. Então é válido falar que trabalhar a si mesmo é importante por conta disso. Que às vezes você tá sentindo solidão, abandono, rejeição, e às vezes você coloca isso na conta das pessoas. E eu não culpo minha mãe, porque minha mãe precisava sair para trabalhar. Eu também não culpo meus vizinhos parentes, porque eles não tinham obrigação comigo. Mas eu sei que essa dor era algo que veio durante muito tempo. E que, sim, esses traumas, essas coisas que acontecem quando a gente é criança, podem ser traumas pequenininhos ou médios ou maiores, grandes, assim, muito grandes, traumas que se ressoam na nossa vida, eles se materializam na nossa vida, nos nossos relacionamentos com a gente mesmo, relacionamento com as pessoas do trabalho, relacionamento enfim. Então, e atrapalham, são bloqueios, e às vezes startam crises de ansiedade, insegurança, aquela insegurança que você tem sobre tudo, que te falta a coragem de agir, você não consegue reconhecer o seu valor, o seu poder. Então, mais uma vez eu trago aqui a importância
da gente olhar para isso, olhar pra gente, olhar a nossa história de infância. E hoje eu também sou uma pessoa melhor no sentido de escutar as minhas filhas e o meu filho. Porque às vezes eles trazem alguma coisa, ou então eu evito coisas que eu sei que poderia machucá-los. Então, quando meu filho diz eu tenho medo disso ou daquilo, eu acolho o medo, porque acolhendo o medo dele hoje, eu sei que ele vai conseguir acolher os próprios medos dele mais pra frente, vai tornar um adulto mais forte em relação a isso. Então, essa é a importância. Dentre outras coisas que aconteceram, esse é um dos fatos que me fragilizava muito. E quando eu converso sobre isso com a minha mãe sente muita dor em falar e ela se sente culpada. E eu procuro conscientizá-la de que não existe culpa, porque ela dava pra mim o que ela podia, era o melhor que ela podia me dar. Então, qual é o melhor que eu posso ser hoje? Eu não quero carregar essas dores como fardos, como marcas que me impedem de agir e ser o melhor que eu posso ser. Então eu faço esse processo de autocura, autoconhecimento, de busca de melhorias. Eu quero viver uma vida saudável, então eu tenho que olhar para mim, eu tenho que acolher a minha criança. E só assim, limpando tudo isso, é que eu posso trazer coisas novas para minha vida. Então, é através da minha história, do que eu vivi, que hoje eu posso estar aqui corajosamente, contribuindo através da partilha da minha história. Eu tenho orgulho do que eu me tornei, do que eu venho sendo, do que eu tenho me tornado, porque a minha história serve para empoderar pessoas também. Gratidão.